tradicional, como vocês sabem, geralmente é o dia da semana que nós estudamos o Espírito de Profecia. Durante a semana nós estudamos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E na semana, na sexta-feira, é o dia que nós tiramos para ver os comentários, a inspiração que Deus deu através do Espírito de Profecia, Ellen White. Só que eu tô achando que essa passagem aqui da sexta, ela não tem muito que a gente refletir, sabe? Ela fala aqui um pouco do que foi que o faraó fez para que a vida dos israelitas ficasse mais difícil, né? Que eles ficassem cada vez mais, tivessem que trabalhar em dobro, tivessem que fazer os tijolos. Vocês podem ler essa mensagem aqui, esse trecho aqui, para vocês entenderem por que ficou mais difícil. Quando o faraó mandou eles irem fazer os próprios tijolos, procurar a palha para fazer os tijolos. Por que isso deu mais trabalho? Por que isso foi mais complicado? Eu quero ler com vocês, ainda nesse capítulo do Patriarcas e Profetas, eu quero ler aqui, eu não sei direito qual é a página aqui, mas é nesse capítulo das pragas do Egito, que é nesse contexto aqui que Moisés volta, fala com o faraó manda dobrar o trabalho dos israelitas, e qual foi a reação deles depois das palavras de esperança de Moisés. Olha só. Os anciãos de Israel procuravam animar a fé dos irmãos, pois havia sido muito abalada. Eles repetiam as profecias feitas aos seus pais e as palavras proféticas de José, que já predizia a libertação de todo o povo da escravidão do Egito. Alguns ouviam, acreditavam, outros rejeitavam e acabavam perdendo as esperanças. Os egípcios, ao serem informados do que estava sendo divulgado entre os escravos, começaram a zombar de suas expectativas e negavam com desdém o poder de Deus. Tá vendo aí, ó? Quando eles começaram a ouvir que o povo de Israel estava começando a criar esperança, eles iam lá e começavam a tirar onda. Iam lá e começavam a zombar daquela alegria que estava começando a se levantar entre os israelitas. Então, com desprezo e cheios de ironia, eles diziam: se o seu Deus é justo e misericordioso, e o seu poder é maior do que os deuses dos egípcios, por que ele não fez de vocês um povo livre? Entendendo? Então era essa a acusação. E hoje a gente ouve acusações mais ou menos desse jeito. Se o seu Deus é tão poderoso, se o seu Deus é tão maravilhoso, por que você não arranja um emprego? Por que você não arranja um emprego que deixe você trabalhar no sábado? Por que você vive nessa condição? Por que você vive doente? Por que você passa por isso e por aquilo? Então nós, por seguirmos a Deus, ouvimos sempre esse tipo de acusação. Se o seu Deus é isso e aquilo outro, por que você passa por essas situações ruins? Por que ele deixa você passar por isso? Tá entendendo? Então eles acusam a nossa adoração a Deus. E aí, olha, para piorar a situação, eles diziam assim, ó: eles adoravam divindades que os israelitas chamavam de deuses falsos, no entanto, eram uma nação rica e poderosa. Então esse era o argumento deles: olha, vocês adoram esse Deus aí que deixou vocês escravos durante 430 anos, sendo que a gente não adora esse Deus, a gente adora os ídolos, o que vocês acham que são ídolos, e aqui nós somos a nação mais poderosa do mundo, e aí? Então olha o argumento deles. E muitas vezes você pode ter sentido assim também. Por que as pessoas que não adoram a Deus, que não servem a Deus, parece que são mais ricas, parece que são mais prósperas, parece que está dando tudo certo para elas? Aí, por que eu servindo a Deus parece que eu não melhoro, parece que eu continuo na mesma situação? Por que será que eu não prospero servindo a Deus? E para você saber a resposta disso, eu recomendo que você leia o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Asaf, ele também se questionava sobre isso para Deus, e aí Deus deu a resposta para ele. Então, olha, o próprio faraó se orgulhava de que o Deus dos hebreus não poderia livrá-los das suas mãos. Os egípcios diziam que os seus deuses os haviam abençoado, ajudando-os a prosperar e dando a eles os israelitas como servos. Então os egípcios, eles zombavam o povo de Israel por causa dessa situação deles e diziam que os ídolos que eles adoravam os fizeram ser tão poderosos, tão ricos, tão proeminentes, né, no mundo.
palavras como essas destruiu as esperanças dos israelitas. Era verdade que eles eram escravos, que seus filhos haviam sido mortos, que a vida deles tinha se tornado um fardo, mas eles continuavam adorando ao Deus do céu. Eles continuavam servindo a Deus, mas sem entender por que ele deixava que aquilo acontecesse. Sem entender por que eles estavam passando por aquela situação. Se eles eram adoradores a Deus, por que aquilo estava acontecendo? Agora preste atenção nisso aqui é muito sério. Vamos terminar o show devocional de hoje refletindo nisso, olha. Os israelitas ainda não estavam preparados para o livramento. Como não? Há 400 anos escravos, eles ainda não estavam preparados para o livramento. Eles não estavam preparados para serem libertos. O que significa isso? Você não está preparado para ser liberto. Eu sou escravo. A coisa que eu mais quero é ser livre, é não ter mais que servir a ninguém, não ter mais que apanhar, não ter mais que fazer trabalhos forçados, ser torturado, ser humilhado todo dia. Eu não preciso estar preparado, eu já sou escravo, eu quero ser livre. Só que aqui diz que os israelitas não estavam preparados para o livramento. É capaz de você estar escravo e não estar preparado para ser livre? É capaz de você ser um prisioneiro, ser um cativo e não estar preparado para ser liberto? Será que isso é possível? Eu ser escravo e não estar preparado para ser livre? Coloca aí no chat o que vocês acham. É possível um escravo não estar preparado para ser livre? Não estar preparado para a vida em liberdade? Eu digo já porque qual é a resposta dessa pergunta. Mas eu quero que vocês coloquem aí. Será que um escravo, uma pessoa com uma condição de escravidão, tudo que ela mais quer é ser liberta. Tudo que ela mais quer agora é ser livre. Mas é possível o escravo não estar preparado para ser livre, ele não conseguir aguentar a vida da liberdade, por exemplo? Olha aí, exatamente. É possível sim. O escravo não está preparado para ser livre, para ser liberto. Sabe por quê? A resposta vem agora. Os israelitas não tinham fé suficiente em Deus. Os israelitas não tinham fé suficiente em Deus. Muitos se contentavam em viver no cativeiro para não ter que enfrentar as dificuldades ao se mudarem para uma terra estranha. Tá entendendo? Olha, eles não queriam, eles tinham dificuldade de mudança. Tem gente que tem dificuldade, eles tinham dificuldade em lidar com as mudanças. A gente vai ter que mudar agora para um país totalmente diferente, vamos ter que sair das nossas casinhas, vamos ter que se estabelecer, viver em tendas no meio do deserto. Homem, isso dá um trabalho, isso não sei o quê. Então eles pensavam nisso. Como é que a gente vai lidar com a mudança de se mudar para uma terra estranha? De ir para um lugar diferente? Então, eles se contentavam em viver no cativeiro. Eles tinham se acostumado com o cativeiro, eles tinham se acomodado com o cativeiro. Olha aí, tá vendo? Eles se sentiram ali acomodados com o cativeiro. A vida ali era uma vida mais tranquila. Tranquila não. Era uma vida que eles já tinham se acostumado com o sofrimento. A gente se acostuma com o que é ruim, não é verdade? Tem gente Davi, uma vez eu ouvi uma mensagem que diz assim que às vezes preferimos viver na escravidão que conhecemos do que uma liberdade desconhecida. Rapaz, olha aí, preferimos viver na escravidão que conhecemos do que uma liberdade desconhecida, porque, como você está falando, eles estavam acostumados a viver na escravidão e tinha medo. A gente às vezes tem medo do que Deus promete, porque nós estamos tão presos ao que vivemos que preferimos ficar aqui. E que uma vida eterna você tem que passar por lutas, né? Então vou ficar aqui nessa escravidão. Tudo que você está dizendo, eu achei muito linda essa mensagem. Pronto. Bom dia. Meu comentário aí é porque a gente lembra só dos 430 anos de escravidão no Egito. No Brasil foram 300 anos.
E como é que aquele povo, quando teve a chance de ser livre também, algumas pessoas tinham assim, eu não sei ler, não vou arranjar emprego, então preferiu continuar ali, não ia ser mais açoitado, não ia mais sofrer, mas continuou na casa em que eles estavam, porque eles não estavam preparados. Aí eu coloquei aí, não estavam preparados para a nova vida de liberdade. Então tem muita gente que ainda não recebeu a bênção porque não está maduro para ser a nova criatura. Então por isso que a gente pede por algumas pessoas, tal, mas alguns são só frequentadores de igreja, são convencidos. Quando Deus vê mesmo a hora dele ser convertido, aí sim é que a gente vai ver que a pessoa está experimentando a verdadeira liberdade. Porque tem gente que, eu agora mudei, fica fazendo um sacrifício, um esforço, mas pode ser que ainda seja cativo. Então, é por isso que tem uma semelhança grande das pessoas se acomodarem, de acharem que tá bom na mesma condição, porque é como você abre a... Lembra da história do elefante? Ali preso, o dono foi abrir um elefante de circo. Mas ele não sabia, passou a vida inteira preso ali no circo. Aí disseram, você está livre, e ele não saía do canto. Ele estava se sentindo na mesma condição ainda. Tudo era novo para ele. Pois é. Irmã, por favor, repita a frase que a senhora disse, eu achei muito profunda. Toinha. Por favor. Preferimos a escravidão que conhecemos do que a liberdade desconhecida. Obrigada. Então, gente, isso é um assunto bastante bom para a gente refletir. E amanhã na escola sabatina, vocês podem lembrar desse comentário. Onde é que está isso? Lembre dessa frase de Toinha, lembre desse comentário da irmã Samara sobre a escravidão no Brasil, que realmente muitos escravos tinham sido libertados, mas só que essa liberdade é uma liberdade assim meio... Não foi uma liberdade assim que proporcionasse privilégios para os escravos do Brasil, né? A vida deles ficou tão miserável que eles preferiam ficar ali mesmo do que se arriscar, porque ainda tinha preconceito. O preconceito ainda era forte uns 50 anos depois que a Lei Áurea foi promulgada, né? O preconceito ainda durou uns 50 anos, ainda dura até hoje, né? Mas eles não conseguiam oportunidade de emprego, era uma situação terrível, né? Mas voltando aqui para a escravidão de Israel, olha só, os costumes de alguns tinham se tornado tão semelhantes aos egípcios que eles preferiam permanecer no Egito. Eles tinham aprendido tanto a se parecer com os egípcios que eles preferiam ficar lá. Assim, o Senhor conduziu os acontecimentos para que o espírito tirano do rei do Egito fosse mais amplamente demonstrado e que ele também pudesse se revelar ao povo. Então, era preciso um processo de desmame. Era preciso, Deus precisava trabalhar na mentalidade dos israelitas para entender o quanto a escravidão era ruim, o quanto o faraó era ruim, o quanto o Egito era ruim, e eles aprendessem a entender, eles começassem a entender o quanto Deus era bom. Olha que loucura! A pessoa na escravidão já devia ter noção, eu não gosto disso aqui, nada relacionado a isso aqui é bom, eu quero a liberdade, eu quero experimentar o que Deus tem a oferecer para mim. Mas às vezes aquele texto de Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, para alguns é uma coisa ruim. Não sei o que é, não entendo o que é, não quero não, eu prefiro essa vida que eu sei o que é. Olha que loucura. Tem gente que não olha com bons olhos a vida eterna. Você já parou para pensar isso? Tem irmãos, tem gente que olha para a vida eterna, olha para a vida futura e não vê como uma coisa positiva, porque aprendeu a amar essa terra, aprendeu a gostar disso aqui. Isso aqui é bom demais para você. Tem gente que acha que isso aqui é bom. E os israelitas começaram a gostar do Egito, começaram a aprender os costumes do Egito, que eles não sentiam nem vontade de ir para Canaã. Se acostumaram com o que era ruim. Então, era preciso que Deus agora mudasse as lentes dos olhos deles, para eles verem, para eles enxergarem a realidade que eles viviam e aprenderem a gostar de Deus e a ansiar por Canaã. E é esse trabalho que Deus está tendo que fazer com a gente.
tendo que fazer conosco. Então, olha esse trecho aqui. A tarefa de Moisés teria sido muito menos estressante se muitos dos israelitas não tivessem se tornado tão corrompidos, a ponto de não desejarem deixar o Egito. Moisés teria passado ali os outros 40 anos da vida dele bem mais tranquilo, sem cabelo branco, sem estresse, sem desespero, sem ficar tendo que bater na rocha, sem ter que gritar, sem ter que se alterar, se os israelitas não preferissem o Egito a Canaã. Se os israelitas não tivessem se corrompido. Sabia? Então ele teria tido um trabalho bem mais tranquilo, bem mais com menos esforço. E é por isso que eles ficavam, tudo no mundo eles queriam voltar para o Egito. Quando a situação ficava ruim, uma coisinha, não, era melhor, lá não tinha sepulcros não, lá não tinha tumba suficiente não pra gente ser sepultado lá e não ter que vir morrer nesse deserto. Lá tinha pepinos e melões, a gente não gosta mais desse maná, a gente quer comer a comida do Egito, lá tinha tudo bom e do melhor. Então qualquer coisinha no meio da trajetória eles queriam voltar para o Egito, queriam voltar para o deserto. Mesma coisa com a gente. Tem gente que com qualquer apertozinho, com qualquer dificuldade, não, longe de Deus era bem mais tranquilo, era bem melhor, era bem mais fácil de se viver. Aqui a gente tem que viver uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, uma vida de negar o próprio eu. Isso é chato demais, eu prefiro o mundo. E é por isso que Deus tem que fazer esse trabalho para mudar os seus gostos, para mudar o que você acha ainda legal nesse mundo e fazer você aprender a valorizar a vida eterna. Esse é o maior trabalho que Deus tem com o coração do ser humano. Então, gente, para encerrar, eu quero ler só o verso aqui de Romanos 12, 1. O que é que Deus pretende fazer com a sua cabeça? Porque da vida ele já deu. A vida eterna já está garantida para você. Agora o que ele precisa fazer é você querer isso. O que ele precisa trabalhar, o seu psicológico, para você aprender a querer a vida eterna e não gostar mais desse mundo. Porque a vida eterna, o mais difícil ele já fez, que foi pagar o preço pela vida eterna. Agora você aceitar isso é que é mais complicado. Então vamos terminar aqui com Romanos 12, 1 e vamos para o estudo do livro. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Não os amoldeis ao padrão desse século. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Eu gostei que nessa versão aqui deixe que Deus os transforme, né? Nessa outra versão é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui diz que Deus os transforme, né? Para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Deixe que Deus faça um backup, faça uma formatação da sua cabeça. Limpe o que não presta. Mude os seus gostos. Substitua pelos gostos do céu, pela música do céu, pelas palavras do céu, para que você aprenda a valorizar o que Jesus fez por você, aprenda a desgostar das coisas desse mundo e já comece desde aqui a ser um cidadão de lá. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, muito obrigado por essas palavras que o Senhor nos concede hoje. Possamos meditar sobre essas reflexões que tiramos aqui. Sim. E agora, Senhor, abençoa o estudo do livro da Ciência do Bom Viver, dá-nos saúde, dá-nos vigor, para que a nossa vida, Senhor, além das nossas palavras, possa testemunhar e dar glória de Ti. Sim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou passar o livro, pode rasgar ele.